Deus tem um propósito para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Creia nisso. Deus tem um propósito para você. Só que muitas vezes nós enfrentamos tempestades nessa vida. E essas tempestades muitas vezes nos fazem desanimar, nos fazem querer desistir. Mas eu quero dizer para você, não desista. Hoje nós vamos falar sobre isso. Como nós podemos perseverar diante das grandes tempestades que nós enfrentamos nesse mundo. Assista esse vídeo, vai ser muito encorajador para você. Graça e paz, meus irmãos, que alegria podemos estar aqui para compartilharmos a palavra de Deus com você. Hoje nós queremos falar sobre como perseverar diante das tempestades da vida. Muitas vezes nós enfrentamos verdadeiras tempestades na nossa vida. Hoje eu estou aqui gravando esse vídeo e chove lá fora, mas é uma chuva fininha, né, tranquila, mas muitas vezes as tempestades elas vêm sobre nós de uma forma impressionante, na verdade, com ventos, trovões, relâmpagos e tudo mais, né? Enchentes e essas coisas todas. Eu não estou falando de coisas físicas, não, estou falando de coisas, né, do nosso dia a dia, as tempestades mesmo que nós enfrentamos na vida. E nós queremos fazer essa reflexão a partir do texto de Mateus capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 23, onde nós temos ali aquela passagem muito conhecida que Jesus vai até os discípulos andando sobre as águas. E Pedro então pede para o Senhor para sair do barco e o Senhor permite, chama ele, né? E ele sai do barco e anda sobre as águas até o Senhor. E aí quando ele olha o vento, a tempestade e tudo mais, ele começa a afundar, né? Então nós vamos refletir sobre isso. Como que eu posso perseverar na minha caminhada, no propósito que Deus tem para a minha vida, quando eu enfrento tempestades na minha vida? Porque muitas vezes essas tempestades elas vêm e nos tiram o ânimo, nos enchem de tristeza, né? E nos fazem muitas vezes querer olhar para trás, desistir, não é verdade? Então nós vamos refletir sobre isso hoje. Mas antes, eu quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like, caso você então goste desse vídeo. Esse texto, então, como eu disse, está em Mateus capítulo 14, né? A partir do versículo 22. E esse texto aqui, esse acontecimento aqui, ele segue a primeira multiplicação de pães e de peixes. Nós podemos ver isso aqui no versículo 12, a partir do versículo 12 do capítulo 14. E Jesus aqui, ele, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, ele pede para os discípulos para que eles passem para o outro lado da margem. Outro lado da margem do quê? O outro lado da margem do Mar da Galileia. Então eles estavam de um lado e Jesus então, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, ele pede para os discípulos, conforme o versículo 22 aqui desse capítulo 14, ele pede para os discípulos atravessarem de barco para o outro lado, né? O texto aqui não nos diz por que Jesus incentiva os discípulos a irem para o outro lado da margem. Mas, segundo o relato paralelo que nós temos lá no Evangelho de João, nesse momento em que Jesus multiplica os pães e os peixes, as pessoas que estão ali querem proclamar Jesus como rei. Não como Messias ou como nós entendemos que Jesus reina hoje, mas eles queriam proclamar Jesus como rei político, libertador. Eles queriam que Jesus libertasse eles do Império Romano. E Jesus não tinha vindo neste momento, na sua primeira vinda, não tinha vindo com esse propósito. Então, provavelmente ele incentiva os discípulos a passarem para o outro lado por causa disso. E talvez os discípulos também tenham ficado até um pouco frustrados com isso, porque eles tinham essa expectativa de que Jesus fosse realmente esse Messias político libertador. Eles tinham, os discípulos também, um pouco dessa expectativa. Jesus aqui, ele manda que os discípulos vão para o outro lado e ele então sobe ao monte para orar. Então nós podemos ver isso ali no versículo 23. E por que Jesus sobe o monte para orar? Talvez o excesso de trabalho, né, que ele estava tendo, atendendo aquelas pessoas, ele decide buscar então
a presença do Pai. Talvez o fato de não ter sido compreendido, as pessoas quererem proclamar ele como rei e ele falando o tempo todo que ele precisava morrer, que ele iria morrer na cruz do Calvário, que ele iria morrer, mas ressuscitaria no terceiro dia. Talvez a própria morte de João Batista, eles tinham recentemente recebido a notícia de que João Batista havia morrido. Então, João Batista era, além de ser o precursor de Jesus, também era seu primo. Então, provavelmente tudo isso tenha levado Jesus, então, a buscar a solidão ali na presença do Pai. E aí os discípulos, então, Jesus sobe o monte para orar, os discípulos, então, começam a atravessar o mar, só que eles começam a enfrentar uma tempestade. E o versículo 24 nos diz que eles estavam ali sendo açoitado pelas ondas. Quando Jesus termina de orar, ele desce do monte e ele começa a caminhar na direção dos discípulos. E a Bíblia diz que ele faz isso por volta das 3 às 6 da manhã. Algumas traduções dizem a 4ª vigília da noite. O que isso significa? A primeira vigília para os judeus da noite era das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília era das 10 à meia-noite. A terceira vigília era da 1 da manhã, ou da meia-noite, às 3, e a 4ª vigília era a partir das 3 horas até às 6 da manhã. Então, entre 3 e 6 da manhã, porque o texto no original diz isso, na 4ª vigília da noite. Ou seja, Jesus passou a noite orando e os discípulos passaram a noite remando, tentando chegar lá do outro lado, sendo açoitado pelos ventos, pela tempestade. E aí então Jesus vai até eles andando sobre as águas. E quando os discípulos enxergam Jesus, eles pensam que é um fantasma. Eles gritam, inclusive, é um fantasma, né? Mas aí eles ouvem a voz do Senhor. No versículo 27 diz que Jesus então fala para eles: calma, gente, sou eu, não tenham medo, né? E aí Pedro, no versículo 28, ele faz uma afirmação aqui um tanto quanto interessante. Ele diz assim: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. É claro que era o Senhor Jesus, mas e se não fosse o Senhor Jesus, né? Então essa afirmação de Pedro é um tanto quanto hesitante. Mas tem uma característica dessa afirmação de Pedro: a sua ousadia. Pedro aqui foi extremamente ousado aqui na presença do Senhor. Quando Jesus ouve essa afirmação dele, Jesus no versículo 29 então diz: venha. E aí Pedro então desce do barco e começa a ir na direção do Senhor. Pedro foi extremamente ousado nessa situação, né? Inclusive, ele foi o único que andou sobre as águas por causa da sua ousadia. Era uma característica de Pedro. Ele era uma pessoa muito ousada, impetuosa. Ele sempre era aquele que falava primeiro, tinha iniciativas. Por isso que ele, depois da descida do Espírito Santo, ele se tornou o grande líder da igreja primitiva em Jerusalém. Então ele tinha essa ousadia. Agora, o texto bíblico nos diz, então, como eu já falei aqui, que ele começou então a reparar na força do vento, na tempestade, e começou a afundar e aí clamou por Jesus. O que isso nos mostra, meus irmãos? Isso nos mostra que a vida cristã, ela não é feita somente de ousadia. A vida cristã precisa também de perseverança. Muitas vezes nós somos ousados para fazer muitas coisas, tomar grandes decisões, mas só vai vencer quem tiver perseverança. Só vai chegar lá quem tiver perseverança. E nós precisamos perseverar. Precisamos perseverar no propósito de Deus para as nossas vidas, mesmo que nós venhamos a enfrentar grandes tempestades na nossa vida. Nós precisamos perseverar. Se nós quisermos cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, mesmo diante das maiores tempestades que possamos enfrentar, nós precisamos perseverar. Porque nesse mundo, disse Jesus, nós vamos enfrentar tribulações, mas nós temos que ter bom ânimo. Então nós precisamos perseverar. Eu quero destacar aqui 3 atitudes que podem nos ajudar a perseverar no propósito de Deus, mesmo em meio às tempestades que nós enfrentamos nesse mundo.
E eu quero destacar essas 3 atitudes aqui dos versículos 30 e 31. Vamos dar uma olhadinha nesses versículos? Versículo 30 diz o seguinte: reparando, porém, na força do vento, teve medo. Gente, nós precisamos, se nós queremos perseverar, uma coisa que vai nos ajudar muito é manter os nossos olhos no Senhor. Nós precisamos manter os nossos olhos no Senhor. O problema de Pedro aqui foi reparar na força do vento. Ele tirou os olhos do Senhor e colocou os olhos no vento, na tempestade. E aí ele começou a afundar. E veja só que nós estamos falando aqui de um pescador, um homem que tinha experiência do mar. Ele lidava com isso, né? E ele ficou com medo. E o medo dele fez com que ele começasse a afundar. Muitas vezes, algumas coisas vão nos distrair na nossa caminhada e nós precisamos manter o nosso foco, o nosso olhar em Jesus. Nós não podemos deixar que circunstâncias à nossa volta nos tirem do propósito que Deus tem para nós. Vocês sabem que eu estou aqui na Alemanha, eu sou pastor aqui na Alemanha de uma igreja evangélica aqui na Alemanha e eu estou estudando para aprender alemão. Eu prego em português aqui nos nossos cultos e a minha esposa, que sabe falar alemão, ela traduz para mim. Então eu prego em português e ela traduz. E nós temos feito um ministério assim. E nas minhas horas de folga, então eu estou estudando para ver se eu consigo falar em alemão, me comunicar com as pessoas e quem sabe no futuro pregar também em alemão. Mas por enquanto eu não consigo fazer isso. E um líder aqui da nossa denominação, não é da igreja que eu pastoreio, mas é da nossa denominação, ele veio e disse para mim: olha, se você quer ser pastor aqui, você tem que pregar em alemão, né? Você precisa pregar em alemão. E eu vi que aquela afirmação veio para mim como uma bomba. Aquilo veio e trouxe para mim desânimo, porque todos nós sabemos que aprender alemão não é uma língua muito fácil, não, né? É muito difícil aprender alemão. E esse líder da nossa denominação disse: se você não aprender alemão, você não pode ser pastor aqui, né? Então aquilo, eu vi que aquilo não veio de Deus. Aquilo veio da natureza humana dele, ou pode ter vindo até de Satanás, né? Do diabo, para me desanimar, para me fazer perder o foco, que é o quê? Pregar a palavra de Deus. Liderar a igreja aqui e conduzir a igreja a ser aquilo que a igreja precisa ser. Então nós precisamos manter os nossos olhos no Senhor. Nós não podemos deixar que afirmações, pessoas, circunstâncias nos tirem o foco do Senhor. Nós precisamos fazer isso. E Pedro, aqui nesse texto bíblico, ele tirou os olhos do Senhor. Ele começou a olhar nas dificuldades, né? Como no meu caso, olhar para a dificuldade da língua alemã, né? Então ele começou a olhar para as dificuldades que ele estava enfrentando e esqueceu de olhar para Jesus, que estava chamando ele. Foi Jesus que disse: venha. Foi Jesus que disse para mim: venha para a Alemanha para ser pastor aqui. Então nós precisamos olhar para Jesus. Não podemos deixar que nada nos distraia em relação a isso. Precisamos manter os nossos olhos no Senhor. Isso vai nos ajudar a perseverarmos no propósito que Deus tem para a nossa vida. A segunda atitude que eu quero destacar aqui está aqui na segunda parte do versículo 30 e na primeira parte do versículo 31. O texto bíblico diz assim, que depois que ele reparou na força do vento, ele começou a afundar, né? E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou, né? Prontamente Jesus fez isso. Qual é a atitude que nós podemos destacar aqui que pode nos ajudar a perseverarmos no propósito de Deus para as nossas vidas? Nós precisamos contar com a misericórdia do Senhor. É verdade, meus irmãos. Muitas vezes nós vamos nos sentir como se nós estivéssemos afundando. E Pedro aqui fez a coisa mais certa a se fazer na hora incerta, que é o quê? Clamar pelo socorro do Senhor. E prontamente, diz o texto, Jesus o atendeu. O nosso Deus é cheio de graça e misericórdia. Se Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um plano para a sua vida, e você percebe que está começando a afundar, começando a querer desistir daquilo, né? Eu convido você, clame ao Senhor. Se coloque na presença do Senhor e diga: Senhor, me socorre. E o Senhor prontamente vai estender a mão para você e vai ajudar, como fez com Pedro. Estendeu a mão e trouxe Pedro de volta à
tona. Então nós precisamos fazer isso. Isso vai nos ajudar a perseverarmos na nossa caminhada com o Senhor. E a terceira e última atitude que vai nos ajudar é o fortalecimento da nossa fé. Observe ali no versículo 31 que quando Jesus então pega Pedro pela mão, né, ele faz uma pergunta para Pedro. Ele diz na segunda parte do versículo 31, homem de pequena fé, por que você duvidou? Nós precisamos fortalecer a nossa fé. A razão pela qual Pedro começou a afundar não foi falta de fé, não. Muitas pessoas dizem, faltou fé para ele. Não foi falta de fé. O problema dele era que a fé dele era muito pequena. A fé dele era muito pequena. Então nós temos que pedir para o Senhor, né, para que Ele nos fortaleça na nossa fé. Nós precisamos ter fé, né? Precisamos fortalecer a nossa fé no Senhor. Interessante que Jesus disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dizer a um monte para ele sair dali e ser lançado ao mar. E muitas vezes a nossa fé não é nem como uma semente de um grão de mostarda, como uma semente de mostarda. Não sei se você já viu uma semente de mostarda, ela é muito pequenininha mesmo. Então, às vezes a nossa fé ela é minúscula. E aqui a fé de Pedro se mostrou pequena. E Jesus disse para ele, por que você duvidou, homem de pequena fé? Né? Jesus aqui então disse para ele, olha, você precisa se fortalecer. E nós precisamos fazer isso também, fortalecer a nossa fé. Como é que nós podemos fortalecer a nossa fé, meu irmão e minha irmã? Você pode fortalecer a sua fé lendo a palavra de Deus. A própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então, quando nós ouvimos a palavra, quando nós lemos a palavra, estudamos, meditamos na palavra de Deus, lemos a palavra de Deus, nós estamos fortalecendo a nossa fé. Gastando tempo em oração também, nós vamos fortalecer a nossa fé. Orando ao Senhor, colocando-se na presença do Senhor, gastando tempo de intimidade, de comunhão com o Senhor, isso vai fortalecer a nossa fé. Então, você pode fortalecer a sua fé lendo, estudando, meditando na palavra de Deus e orando, buscando o Senhor através da oração. Isso vai fortalecer a nossa fé. E é isso que nós precisamos, porque isso vai nos ajudar a perseverarmos na nossa caminhada com o Senhor. Então, Jesus e Pedro, depois disso, sobem no barco, né? E o vento cessa, a tempestade passa. Meu irmão e minha irmã, um dia essa tempestade que você está enfrentando vai passar, você pode ter certeza disso. A tempestade não dura para sempre. E o texto bíblico nos diz aqui no versículo 33 que os discípulos tiveram uma reação tremenda, né? Depois que a tempestade passou. Os que estavam no barco, diz o texto ali, o adoraram dizendo, verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Nós precisamos perseverar, meu irmão. Precisamos perseverar no propósito de Deus para as nossas vidas, mesmo diante das maiores tempestades que nós possamos enfrentar nesse mundo. Persevere, não desista, siga em frente, cumpra o propósito de Deus para você, porque Deus está ao seu lado. Jesus está no nosso barco, meu irmão e minha irmã. Jesus está presente na sua vida. E quando Jesus está presente na nossa vida, a tempestade, ela pode ser forte. Mas ela vai passar. Ela passa porque o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Criador deste universo, está presente na nossa vida. Jesus Cristo, Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Amém? Que esta palavra do Senhor traga ânimo para você, coragem para você, para que você persevere na presença do nosso Deus, para que você cumpra o propósito que Deus tem para a sua vida. Se você chegou até aqui, eu gostaria de convidar você a deixar o seu like e convido você também a assistir 2 outros vídeos que nós temos aqui no canal. O primeiro deles é por que os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos? Um vídeo muito interessante que nós falamos aqui sobre isso. E a segunda sugestão que eu quero deixar para você aqui é como ter motivação para perseverar. Eu falei aqui que algumas atitudes podem nos ajudar a perseverar, mas como eu posso ter motivação para perseverar? Então assista esses 2 vídeos, tenho certeza que eles vão trazer muita edificação para a sua vida. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.